Hebreus, capítulo de número 2. Hoje vamos ler do versículo de número 13 ao versículo de número 15. Hebreus 2, 13 ao 15. Tema é uma pergunta, né? Com medo de morrer? Hebreus 2, 13 ao 15. Tema: com medo de morrer? Vamos ler a palavra do Senhor com temor e tremor, com reverência. Diz assim a palavra de Deus: e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos ao Pai, em o nome do Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai que nos amou de tal maneira, amém, que enviou o seu Filho, aleluia, para todo aquele que nele crê, todo aquele que por graça soberana recebe o dom da fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Santo é teu nome, Senhor, aleluia, e santo o Senhor faz o seu povo, aleluia, porque o Senhor, aleluia, vai buscar uma igreja lavada, remida, santificada no sangue do Cordeiro. A igreja, por ela mesma, é debilitada, por ela mesma é fraca, pecadora, mas em Cristo estamos justificados. E o Senhor mesmo, embeleza a tua igreja com o que é mais precioso, a santidade. O Senhor nos atavia, aleluia, com toda sorte de bênção, nos levando, aleluia, nos conduzindo a cada um do seu povo, a santificação, a uma vida, aleluia, de piedade diante de ti. Ó Pai, que maravilha é saber que tudo o Senhor fez por nós, que Cristo é o nosso guarda, que a confiança que Cristo tinha em ti, Ele dá a nós. Ó Pai, que coisa maravilhosa é saber que o Filho de Deus, o Deus vivo, aleluia, se fez homem para morrer, para viver uma vida perfeita em nosso lugar e para morrer, recebendo a ira de Deus também em nosso lugar, e ressuscitou para a nossa justificação. Que coisa maravilhosa, Pai, é saber que grande é o amor de Cristo pelo seu povo, que se entregou de maneira voluntária para que nós possamos ter plena confiança. Como cantamos aqui, Pai, fortalece a nossa fé para que fiquemos firmes nas lindas promessas do Evangelho, firmes nas promessas do Senhor. Aleluia, porque se nós ficarmos firmes, se o Senhor nos sustentar, ó Pai, qual é o medo que temos? Ó, a tua própria palavra diz que o verdadeiro amor leva embora todo medo. Ó Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, para que nós possamos, ó Pai, nos firmar em ti, e que todo medo, toda dúvida, toda fraqueza, que nos leva à incredulidade, porque fraco nós somos, Pai, mas que toda incredulidade seja tirada do nosso meio, do nosso coração, através da tua palavra, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmão. Como vimos no domingo passado, o ímpio não tem medo, muito menos temor de Deus. Amém? Ele não tem medo de Deus. Amém? Mas uma coisa é certa, ele tem medo da morte. Amém? Ele tem medo de morrer. Amém? Não pense que o ímpio tem medo de Deus. Amém? Ele tem medo, sim, de morrer. E quando eu falo do medo da morte, estou me referindo à morte física, tá? Todo ímpio tem medo de morrer. E diferente do que as pessoas geralmente falam aí,
As pessoas têm medo da morte porque a morte é um desconhecido. Na verdade, a morte não tem nada de desconhecida. Amém? O ímpio sabe muito bem o que vai acontecer. Amém? Só que não é o medo do desconhecido. Todo homem pecador tem medo e é escravizado pelo pavor de perder. Não medo do desconhecido, mas pelo pavor de perder a sua vida aqui. Perder o mundo que ele tanto ama. Amém? Esse é o medo. É perder o mundo que ele tanto ama. Amém? Mas aquilo que deveria trazer medo ao coração não regenerado é exatamente aquilo que eles menosprezam. Zombam e fazem chacota. Eles têm medo da morte física. Mas o que deveria realmente levar eles ao medo, amém? É exatamente aquilo que eles menosprezam, zombam e fazem chacota. Preste atenção. Pior que a morte física é a morte espiritual. E dessa eles fazem chacota. Dessa eles inventam 1000 maneiras de escapar. Não é reencarnação. Não é isso, é aquilo. Amém? Não tem nada depois. Vamos ficar. Acabou a vida aqui, acabou. Não tem além, não tem vida após morte, não tem eternidade. Tudo eles brincam. Amém? Quando se fala de inferno, não, o inferno é um lugar de festa, de alegria. É saber aí como é que o mundo trata as coisas. Zombam, dão risada da morte espiritual. Tem medo da morte física, mas zombam daquilo que realmente deveria trazer medo a eles. Pior do que morrer fisicamente é morrer sem estar unido a Cristo Jesus, o Salvador. Abre lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Amém? Pior que a morte física é a morte espiritual. Pior que morrer fisicamente é morrer sem estar unido a Jesus Cristo, o Salvador. Apocalipse 20, versículo de número 15. Deus fala bem assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse é lançado para dentro do lago de fogo. Se você ler o 14, fica mais nítido. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. A primeira morte é qual? É a física. A segunda morte é exatamente o ser lançado no lago de fogo por toda a eternidade. E o 15 completa: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, com temor e tremor podemos falar, biblicamente falando, se alguém não foi achado em Cristo Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, esse será lançado no lago de fogo. João, capítulo de número 11, versículo de número 22, vá para o Evangelho de João. João 11, 22. É a famosa ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi ressuscitá-lo. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Amém? Diz assim no 22. Amém? Marta falando com Jesus, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Marta, ela estava com esperança de que? Da ressurreição do seu irmão. Amém? Havia fé no coração dela. Amém? Que coisa linda. Amém? Né? Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então Marta, como uma boa judia, amém? Ou hebreia, ou da religião, ela sabia. E ela fala a verdade, ela fala bem assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Amém? Que a gente acabou lá de ler em Apocalipse. Então Jesus vai apontar para ela a ressurreição do último dia para a vida. Depende de estar em mim, porque fora de mim não há. E olha que ele fala, que coisa linda. Amém? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, verá. E acrescenta: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Que coisa linda. Quem não está em Cristo Jesus
ao ressuscitar, ou ter o seu corpo tirado do sepulcro, se é que podemos dizer assim. Sem Cristo é o lago de fogo. Com Cristo é a vida eterna. Porque a ressurreição para a vida depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, amém, você será salvo. Veja só, preste atenção no que Jesus está falando. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Você crê em Jesus? Então, se você, o que Jesus está falando aqui para Marta é: se quem crê em mim, se você crê em mim, significa que você crê no que eu falo. Então, Jesus dá uma afirmativa primeiro: quem crê em mim, ou seja, na minha pessoa, amém? Ainda que morra, viverá. E aí no 6 ele fala assim: todo que vive e crê em mim, ou seja, na minha pessoa, não morrerá eternamente. Ou seja, ele vai morrer, ele pode vir a morrer fisicamente, mas não eternamente. Amém? E aí ele faz uma pergunta: crê isso? Ele faz essa pergunta para nós nessa noite. Eu creio em Jesus. Ora, se você crê na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, você também crê na vida eterna? Você crê que já lhe é garantido a vida eterna? E que mesmo que você morra fisicamente, você pode descansar em paz? É isso que Jesus está falando. Porque quem crê na pessoa e na obra, deve crer naquilo que Jesus fala. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, infelizmente há muitas pessoas dentro da igreja visível, amém, que ainda tem medo da morte física, mesmo ouvindo o que Jesus está falando aqui. E longe de mim dizer que alguém que tem medo de perder a sua vida aqui e que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja alguém perdido e que está se enganando a si mesmo. Mas também não ignoro que isso possa acontecer. Amém? Então eu não quero aqui, irmãos, falar assim: olha, todo mundo que tem medo da morte, que está na igreja, na verdade, não é salvo. Não é isso que eu estou querendo dizer hoje. Amém? Apesar que pode ser isso. Esse medo da morte pode ser que signifique que não é salvo realmente. Amém? Mas eu não vou taxar isso. Amém? Não é isso que eu quero fazer hoje, até porque alguém, mesmo salvo por graça, verdadeiramente, ainda pode ter e estar em incredulidade. Porque uma coisa é certa: seja você um verdadeiro cristão ou não, isso é certo. Amém? Ter medo da morte física é sinal de incredulidade. Diante disso aqui que Jesus está falando, diante das lindas promessas de vida eterna, como Jesus fala: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Se você tem medo da vida eterna, da morte física, seja você um cristão verdadeiro ou não, mesmo que você seja um cristão verdadeiro, isso é sinal de incredulidade. Amém? Não há como negar. Que a pregação de hoje, pela misericórdia de Deus, tire toda a incredulidade e dúvida, lance para longe dos nossos corações e que possamos confiar única e exclusivamente nas palavras de vida eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele fala para nós: que todo que vive e crê em mim, ou seja, nele, não morrerá eternamente. Crês isso? Que nós possamos confiar, aleluia, nas palavras de vida eterna. Amém? Por que você está na igreja? Jesus falou para Pedro: vão embora, vocês também não querem ir embora? Pedro, por graça soberana, pega e fala: como iremos para longe de ti? Só tu tens as palavras da vida eterna. Que nós nos firmemos nas palavras de vida de Cristo. Se nós cremos e vivemos crendo nele, amém, podemos morrer fisicamente, mas não eternamente. A ressurreição está aí. Aleluia, a ressurreição para a vida. Volte lá para Hebreus, versículo de número 13. Posto isso, amém? Esse princípio. Vamos para Hebreus, capítulo de número 13.
capítulo 2, versículo de número 13. Aleluia. 2, 13. E o 13 fala bem assim, pela misericórdia do Senhor. E outra vez, eu porei, então é Jesus, tá? Jesus, o escritor de Hebreus, inspirado, está apontando que isso aí é Cristo falando. Amém? Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Preste atenção, irmãos. O texto diz, eu porei nele minha confiança. Nosso Salvador Jesus é feito cabeça das nações, porque esse texto é tirado de um salmo, amém? Que fala que Davi é o cabeça das nações. Mas, apesar de apontar para Davi, está expresso em Cristo, porque Davi foi um rei limitado. O território dele foi aquele ali, amém? Não poderia ser ele, então está apontando para quem? Para Cristo. Ele sim é o cabeça das nações, a quem os gentios eleitos antes da fundação do mundo, dos mais remotos confins da terra, por isso Cristo vai ir de pregar o evangelho até os confins da terra, amém? Se submetem como servos, amém? Impelidos pelo evangelho que ouviram, amém? Esses gentios vão amá-lo, obedecê-lo, e se submeterão ao seu jugo em obediência espontânea. Amém? Isso é uma maravilha do Evangelho. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo, mas a graça e o amor é tão grande que somos conduzidos a obedecer, a se submeter espontaneamente ao nosso Senhor. Que coisa linda! É claro, irmãos, que há muitos dentro da igreja, isso é inevitável, da igreja visível, é bom que se fique, note-se isso, que se denominam cristãos, porém sem sinceridade de coração. Mas isso não muda o fato de que sempre haverá um povo que teve o seu coração transformado, regenerado pelo Espírito Santo. E da mesma maneira que o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, confiava no Pai, amém? Nele colocarei a minha confiança, amém? O texto diz, assim eles também vão ter por ele, ou vão ser colocados nele, amém? Neles, amém? Essa confiança em seus corações, amém? Jesus confiava no Pai? Sim, essa confiança será depositada no coração de quem? Do seu povo, amém? Aquele pequeno rebanho que o Espírito Santo sela. Lucas capítulo de número 22, vamos ver a confiança de Cristo no Pai. Olha que coisa linda. Esse texto é maravilhoso para que nós possamos entender isso. Amém? Lucas capítulo de número 22. Veja a confiança de Cristo no Pai. Amém? Jesus aqui está indo para o Getsêmani. Amém? Né? O jardim do Getsêmani. A cruz está vindo, o Calvário está vindo. Amém? A ira de Deus, o cálice da ira de Deus virá sobre ele. Ele sabe muito bem disso. Amém? Então ele faz uma oração. Amém? Pedindo ao Pai, amém? Que se fosse possível, passasse dele esse cálice. Mas a resposta de Deus Pai para ele é o quê? Não. Não é. Não vai. Amém? Então Jesus, veja a confiança de Jesus. Lucas 22, versículo de número 42. Fala bem assim. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, o cálice da ira. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja a confiança de Cristo. Não seja a minha vontade, mas a tua. Isso é confiar. Amém? Quando nós nos debruçamos em oração, irmãos, devemos pedir a Deus por muitas coisas. Amém? Mas no final, devemos confiar que a vontade do Pai é a melhor para nós. Logo, o Filho de Deus nunca vai fazer uma oração dizendo, eu determino, isso não existe. Porque isso é falta de confiança. O que eles dizem que é fé, na verdade é incredulidade.
E se Deus quiser que você sofra para a glória dele, você vai confiar ou não? Então, essa confiança que Jesus tinha, ele vai dar, todo cristão verdadeiro receberá do próprio Cristo para confiar. Jesus Cristo, como homem, irmãos, se valeu de tal confiança. Amém? Seja feita a tua vontade. Pois ele, Jesus, como homem, dependia do auxílio divino. Amém? E sua condição como homem entre nós era a mesma que a nossa. Amém? Tanto é que Jesus ora durante todo o seu ministério. Ele ora e depois ele vai anunciar o nome dos apóstolos. Ele dependia, ele confiava no Pai. Amém? É claro, irmãos, que é bem diferente nós de Cristo. Mas certamente, uma coisa é certa, não confiamos em Deus inutilmente. Amém? Como Cristo também. Ou sem proveito. Sua graça e a fé que ele nos doou e a qual nele depositamos é extraída das nossas necessidades. Cristo estava indo para o Calvário. Amém? O cálice da ira. Então ele foi buscar quem? Ao Pai. E ele confiou no Pai, seja feita a tua vontade. Nós também buscamos a Deus por causa das nossas necessidades, em oração. Algumas pessoas falam, não, eu oro só para agradecer. Parece ser piedoso, mas necessitamos pedir mais do Espírito, necessitamos pedir mais por fé, somos dependentes de quem? De Deus. Então, Deus não proíbe que você peça. Não é legítimo você pedir coisas materiais, mas aquilo que Deus nos prometeu, sim, é legítimo. E dependemos disso. E nós não buscamos a Deus inutilmente, porque Ele sempre vai nos dar a resposta e o consolo necessário. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é maravilhoso. Porque se você continua lendo Lucas, você vai ver, seja feita a tua vontade, mas lá na frente vem um anjo e conforta Jesus. Amém? O Pai confortou seu filho antes do Calvário, da via dolorosa. Amém? Da mesma forma que nós não buscamos a Deus sem proveito ou inutilmente. Se confiamos nele, haverá, aleluia, resposta, e mesmo que seja não, aleluia, virá o consolo e a ajuda. Que coisa linda! A diferença entre nós e Jesus está no fato que a fragilidade que necessária inerentemente nos pertence foi suportada por Jesus voluntariamente. Então Jesus se esvaziou, se fez homem e voluntariamente se colocou numa condição em que ele dependia do auxílio divino. Essa é a diferença. Amém? Ele se colocou nessa condição. Irmão, tal entrega de Cristo, olha agora para a entrega de Cristo, deveria constituir uma grande força a impelir-nos em direção à confiança de Deus. Porque Jesus se esvaziou e se colocou numa condição de servo dependente do auxílio divino. Ele se colocou. Se ele fez isso, isso deveria nos direcionar a essa confiança em Deus, nosso Pai, a fim de termos Cristo como nosso líder e mestre. Se ele, que não dependia de nada como Deus, se colocou numa condição de dependência do Pai, ele se colocou, eu também vou me colocar. Se ele dependia, eu também vou buscar, porque o auxílio é certo e a vitória é garantida. Mesmo que a vontade do Pai para mim seja o sofrimento. Quem pode temer a morte, irmãos? Olhem para isso. Quem pode temer a morte? Jesus estava indo para onde, irmãos? Para a morte física, não é? A pior, não houve homem na história da humanidade, não haverá que morreu uma morte tão terrível como a de Cristo. Amém? E ele recebeu toda a ira de Deus, morte espiritual. Deus meu, por que me desamparaste? Foi abandonado pelo Pai, por um momento, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados.
pelo nosso Deus. Aleluia! Quem pode, então, diante de tal maravilha, de tal realidade, de tal confiança de Jesus se entregar ao Pai desta maneira, à vontade do Pai, quem pode temer a morte? Tendo como Senhor aquele que, em fazendo a vontade do Pai, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna? Não tema, irmãos, não há perigo nenhum de que a nossa fé, a qual temos em comum com Cristo, essa confiança no Pai, seja sem valia, pois sabemos que o nosso Senhor fez tudo perfeitamente e que Ele não pode se equivocar. Ele disse, e nós já lemos, aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Aleluia! Ele fez tudo isso para nos garantir a vida eterna. Amém? Como podemos ter medo da morte? A pergunta do tema de hoje é: você tem medo da morte? Como tem medo da morte diante dessa confiança que Cristo coloca em nossos corações? Mas o texto lá de Hebreus, voltando lá, Hebreus versículo de número 13, do capítulo de número 2, também diz assim: aqui estou, né, o finalzinho do texto, e aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O escritor de Hebreus vai tirar isso lá de Isaías, capítulo de número 8. Abre lá rapidamente. Isaías, capítulo de número 8. Isaías foi um profeta que não viu a destruição babilônica, mas ele profetizou sobre ela. Amém? Ele anunciou que o povo de Deus seria exilado. Amém? Isaías, capítulo de número 8. Mas, ao pregar isso, Isaías temeu que o povo não cresça, amém? Na sua pregação, amém? Então, Deus o conforta. Veja só, Isaías capítulo de número 8, amém? Versículo de número 12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificar, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos... Veja só, Isaías está falando, a maioria do povo não vai crer. Isso vai ser pedra de tropeço, apontando para Cristo. Não vai crer que haverá um juízo. Não vai crer no juízo de Deus que está vindo. Mas Deus tem os seus discípulos, Deus tem o seu povo, e ele começa a falar assim, a partir do versículo de número 16, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. É como se Deus estivesse falando, Isaías, não se preocupe não, porque eu tenho os meus. Amém? A maioria a mensagem vai ser pedra de tropeço, a verdade, Cristo vai ser pedra de tropeço, mas o meu povo vai crer. Resguarda. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui. Então Isaías está falando dele. Amém? Eis aqui. E os filhos que o Senhor me deu. Então Isaías está falando dele, mas apontando para Cristo. Amém? Isaías está falando, a maioria não creu no que eu preguei, mas o meu Senhor me entregou aqueles que creem. Amém? E eu estou aqui, intercedendo por eles. Amém? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Da mesma forma, irmãos, como nos tempos de Isaías, são agora os nossos tempos. Amém? Jesus Cristo, o Evangelho, continua a ser pedra de tropeço. Amém? Para a grande maioria do mundo e da igreja visível. Todavia,
Deus sempre reservará para si um povo. Da mesma forma que ele falou, calma, Isaías, aos meus discípulos, sela a lei no coração deles, prega, porque a lei, o juízo está lá, amém? E Isaías percebeu, eis eu aqui, e os filhos que Deus me deu, amém? Da mesma forma, Deus sempre reservará para si um povo. Pois a pregação de Cristo, amém? Ou o próprio Cristo, através do Evangelho, melhor dizendo, anunciado pelos ministros dos mesmos nos dias de hoje, tendo Cristo como cabeça deles, nos governa e guarda através da doutrina. Amém? Vou repetir. Deus sempre reservará um povo para si, pois o próprio Cristo, Isaías ali está apontando para Cristo, amém? Eis o povo que o Senhor me deu, e o escritor de Hebreus, inspirado, percebe isso. Então, o próprio Cristo, através do Evangelho, anunciado pelos ministros do mesmo nos dias de hoje, tendo Cristo como cabeça desses ministros, nos governa. Governa quem? Todo o povo, amém? Que é dele, e guarda através da sua doutrina, amém? Da palavra, da verdade. Então, doutrina é importante, né? Nos levando à plena confiança e obediência a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você faz parte desse pequeno rebanho de Cristo, isso significa que você está unido a quem? A Ele. Eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Se você faz parte do pequeno rebanho de Cristo, isso significa que você está unido a Ele. Abre lá em 2 Timóteo, para reforçar essa verdade, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 10. Amém? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Aleluia. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Aleluia. Fiel esta palavra. Presta atenção, irmãos. Se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se você faz parte desse pequeno rebanho, você está unido com Cristo, tanto na morte, amém, como também na ressurreição. Ressurreição é esta agora e plena que virá, pois Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, mesmo morto, viverá. Quem está unido com Cristo terá a vida eterna, não deve temer a morte. O texto ainda diz que Deus me deu, né? Lá no finalzinho do versículo, os filhos que Deus me deu. Deus me deu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como o evangelho é maravilhoso. Deus deu um povo a Jesus Cristo. Os filhos que Deus me deu. Quem deu a Jesus? O próprio Deus. Então, qual é a razão da sua confiança em Cristo? Além do exemplo do nosso líder e mestre, Jesus Cristo, que confiou no Pai e se entregou à vontade dele. Qual é a outra razão da nossa confiança em Cristo, além do exemplo do próprio Cristo, que enche-nos da confiança que ele tinha? Aleluia! A razão só pode ser uma. Deus nos adotou em Cristo para si. Amém? Os filhos que Deus me deu. Amém? Preste atenção. Jesus Cristo não leva ninguém ao Pai, senão aqueles que o próprio Pai lhe deu. Sabemos que essa adoção como filhos de Deus depende totalmente da eleição eterna, já que aqueles que o Pai elegeu para a vida, os entrega aos cuidados de quem? De seu Filho Jesus. Amém? Para que Jesus os proteja. E os filhos que Deus me deu. Vou repetir. Jesus Cristo não leva ninguém ao Pai, senão aqueles que o próprio Pai lhe deu. Sabemos que essa adoção como filhos de Deus depende totalmente da eleição eterna, já que aqueles que o Pai elegeu para a vida,
os entrega aos cuidados de seu Filho, Jesus, para que os proteja. Vamos ver isso na Bíblia? Amém? Efésios, capítulo de número 1, texto famoso, a gente sempre está lendo aqui na igreja. Efésios, capítulo de número 1. Amém? Veja só, versículo de número 4. Assim como nos elegeu ou escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então veja só, Deus nos escolheu quando? Antes que houvesse mundo. E o que ele faz com esses que ele escolheu antes que houvesse mundo? João 6,37. O que ele faz com esses? João 6,37. João 6,37. Todo que o Pai me dá. Então, esses que ele elegeu antes da fundação do mundo, ele vai entregar a quem? Ao Filho. Amém? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, esses que Deus escolheu antes da fundação do mundo, o Pai entrega ao Filho, e o Filho fala assim: esses são os filhos que Deus me deu. Amém? É o que o escritor de Hebreus está falando. E esses estão guardados por quem? Pelo próprio Cristo. Protegidos pelo próprio Cristo. Irmão, quando nos submetemos a Deus em obediência e fé, o fazemos unicamente em virtude da sua misericórdia. Tudo é Deus. Tudo é graça. Amém? Aí eu me entreguei a Deus. Por quê? Porque eu achei muito bom me entregar a Deus. Não. Quando nos entregamos sinceramente de coração, nos submetemos a Deus em obediência e fé, o fazemos unicamente em virtude da sua misericórdia, pois de nenhuma outra forma seríamos conduzidos a Ele pela mão de Cristo. Amém? Essa verdade absoluta das Escrituras produz um suporte singular à nossa fé. Irmãos, quem pode temer a morte estando sendo protegido pela guarda de Cristo? Se Cristo te guarda, se o Pai entregou você nas mãos de Cristo, e Cristo está falando assim: da minha mão ninguém tira, não é isso que ele fala? Amém? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Se o Pai te escolheu antes da fundação do mundo e te entregou a guarda daquele que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que tudo fez para a tua salvação, como temer a morte, se você está protegido por esse guarda maravilhoso que é Cristo Jesus? Quem, confiando num protetor de tal envergadura, que enfrentou não somente a morte física, mas toda a ira de Deus, e venceu, por amor do seu povo, que Deus Pai entregou a ele? Amém? Quem, confiando num protetor de tal envergadura, não ousaria enfrentar a morte de frente? Se eu tenho um protetor desse, que morreu no meu lugar, e venceu a morte física, e recebeu a morte espiritual, eu não devo ter medo da morte. Ao contrário, eu devo enfrentar ela de frente. Como isso, pastor? Abre lá em João, capítulo de número 10, 28. Com Cristo como protetor, eu devo encarar a morte de frente. João 10, 28. Que coisa linda. Eu lhes dou o quê? Qual é a promessa de Cristo? A vida eterna. Jesus fala o quê no texto que nós lemos? Aquele que crê em mim, mesmo morto, não morrerá eternamente. Crês nisso? Você crê nas promessas de Cristo? Olha Cristo falando para você nessa noite: eu lhes dou a vida eterna. Dá a quem? Aos filhos que Deus me deu. No 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguem por quê? Porque o Pai as entregou, porque o Pai as amou antes da fundação do mundo, as elegeu, as escolheu e entregou a quem? A Cristo. Elas vão seguir quem? Cristo. E a esse povo que Deus deu a Cristo, ele promete: eu lhes dou a vida eterna. Olha o que ele fala: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma promessa de Cristo: ninguém vai arrebatar das minhas mãos, nada, nem mesmo a morte.
Por isso Paulo, nessa confiança, diz lá em 1 Coríntios 15. Por isso que Paulo, cheio dessa confiança, dessa fé, crendo nas promessas de Cristo Jesus, fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15, palavras lindas do apóstolo Paulo, inspirado, cheio de confiança em Cristo, nesse guarda, nesse Senhor maravilhoso. Ele fala, cheio de ousadia, no versículo de número 55, 15, 55 de 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o seu Senhor, se o Pai entregou você nas mãos dele, você pode falar, ó morte, aonde está a tua vitória? Amém? Onde está? Irmão, não olhe para o mundo, olhe para o autor e consumador da fé de vocês. Embora a grande maioria rejeite o evangelho, e a própria igreja visível vem se corrompendo em pecado, essa é a nossa realidade, foi a realidade durante a história da igreja, e talvez nunca esteja tão evidente na nossa história. A grande apostasia está vindo, amém? Embora o mundo rejeite o evangelho e a própria igreja visível tenha se corrompido em pecado, todavia a igreja de Cristo, aqueles que Deus deu a ele, suas ovelhas, sempre reconhecerão a voz do pastor, como acabamos de ler. Não se perturbe ante a impiedade que se alastra no mundo. Vai acontecer isso mesmo. Nós oramos por um avivamento, mas sabemos que a realidade, sabemos que Deus pode encher e trazer muitos eleitos, uma grande conversão, uma grande regeneração. Somos otimistas, mas também somos o quê? Otimistas do poder de Deus, que é poderoso para salvar, mas realistas, e a palavra de Deus fala, vão esfriar. Cristo fala, encontrarei fé na terra quando voltar. Mas uma coisa é certa, não perturbe vosso coração diante da impiedade que se alastra, pois Cristo, nosso pastor, congrega os seus. Aleluia! Aquele que se entrega a seus cuidados. Se parte da igreja está se desviando, é porque são movidos por sua própria impiedade. E isso se deve ao fato de que as plantas que Deus não plantou são o quê? Arrancadas, não é isso que Paulo fala? Eles estão se afastando de Deus pela sua própria impiedade. Mateus capítulo de número 15, Cristo fala isso. Amém? Abre lá, Mateus capítulo de número 15. A igreja está se desviando. Irmãos, acontece isso porque a impiedade impera no coração dessas pessoas, mesmo estando dentro da igreja. E isso tem uma explicação. Amém? Mateus capítulo de número 15, versículo de número 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ou seja, todo aquele que o Pai não entregou a Cristo, verdadeiramente, que não elegeu antes da fundação do mundo, aleluia, essa será o quê? Cortada. Não é isso que fala? Ó. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Já o seu povo, ele é bem conhecido de Deus. Amém? 2 Timóteo 2,16. Se aqueles que professam a Cristo estão se desviando, eles estão se desviando pela sua própria impiedade, pois não foram plantados pelo Pai. Mas o povo de Deus lhe é conhecido. 2 Timóteo, o povo de Deus lhe é conhecido. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que coisa linda. A salvação,
a vitória contra a morte está garantida por Deus aos seus, e apenas aos seus. Nenhum dos seus vai se perder. Que esse selo seja o nosso triunfo. Amém? Nenhum dos seus vai se perder. A salvação, a vitória contra a morte está garantida a Deus, aos seus. Que esse selo, Deus conhece os seus, seja o nosso triunfo. Versículo de número 14, vamos lá para Hebreus novamente, é o texto base. Aleluia. Versículo de número 14. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Diz assim: visto, pois, que os filhos, amém? Esses que Deus deu a ele, veja que os filhos que Deus me deu. E aí o 14 fala assim: visto, pois, que os filhos que Deus me deu têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O texto então fala assim: visto, pois, que os filhos. Os versículos 14 e o 15, que nós vamos ler logo em seguida, e meditar nele, são a conclusão do que o escritor de Hebreus falou até aqui no capítulo de número 2. E o que o escritor de Hebreus falou, pastor? Ele falou que ele está explicando que a razão porque foi necessário Jesus Cristo, aleluia, o Filho unigênito de Deus, se revestisse da nossa carne. Então é a conclusão. Ele está falando, Jesus Cristo se revestiu da natureza humana. E por que ele fez isso? Essa é a conclusão. O capítulo 14, versículo 14 e 15 vai trazer essa conclusão. Cristo fez isso para que pudéssemos participar para que ele pudesse participar da nossa natureza. E ao suportar a morte física e espiritual, nos redimisse delas. Então, Cristo veio e tomou a natureza humana para que, participante da nossa natureza e suportando a morte física e espiritual, nos redimisse dela. Aleluia! Jesus Cristo se fez homem, irmão Leonardo, para participar conosco do mesmo estado e da mesma natureza. Preste bem atenção, se ele se fez homem voluntariamente para participar conosco da mesma estado e da mesma natureza, o que pode fortalecer mais a nossa fé do que isso? Pois ao fazer isso, Jesus demonstra e exibe seu inestimável amor eterno por seus eleitos. Então, irmãos, a gente falou antes, na palavra inicial, sobre as alianças de Deus, né? Os pactos, o pacto da obra, o pacto da graça. Então, muitos reformadores, e eu sou dessa linha, acreditam que foi feita uma aliança na eternidade. Amém? Entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa aliança incluiu o quê? Que Jesus Cristo viria, amém? Encarnaria para a salvação daqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. E ele fez isso por quê, irmão? Por amor. Amém? Que coisa linda. Ele fez isso por amor. O que mais pode fortalecer a nossa fé do que isso? Ele fez isso numa aliança com o Pai, se submetendo ao Pai em obediência, por amor dos seus, aqueles que o Pai lhe deu. Que coisa linda! Jesus se revestiu da nossa natureza, a fim de submeter-se ao estado de mortalidade, pois como Deus que é, não poderia experimentar a morte. Então era necessário que ele se tomasse da nossa natureza para que ele pudesse se submeter à mortalidade, pois ele era Deus, ele não podia morrer. Com isso, Jesus nos livra da tirania do diabo. Não é isso que fala no versículo de número 15? Né? Versículo de número 15 de Hebreus fala bem assim, 2,15. Ele livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda parte. Então Jesus, ao fazer isso, amém?
experimentar a morte em nosso lugar, a morte substitutiva, ele nos livra da tirania diabólica de Satanás. Amém? Para que vivêssemos salvos dessa tirania, desse medo, desse pavor da morte. Temos vida e vida em abundância. Não é isso que Jesus promete? Vida em abundância? Isso significa, ou também significa, que não precisamos viver atemorizados com medo da morte física. Amém? Não precisamos, irmãos, porque Jesus já morreu em nosso lugar. Esse é o amor de Deus. Ele se fez homem para morrer em nosso lugar por amor, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, não precisamos viver atemorizados com medo da morte física. O mal, o diabo, não pode mais exercer qualquer poder sobre nós. Você entende isso? O mal, o diabo não pode mais exercer qualquer poder sobre nós. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mesmo que o diabo ainda ande ao derredor, não é isso? Que Pedro ensina. Mesmo que o diabo ainda ande ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar, não obstante, seu poder para nos prejudicar está abolido e restringido. Pelo quê? Pela obra de Cristo, pela morte de Cristo, por ele ter vencido. Vou repetir. Mesmo que o diabo ainda ande ao derredor, como um leão procurando a quem possa tragar, não tema, porque, não obstante, seu poder para nos prejudicar está abolido e restringido. Abre lá em 1 de Pedro, vamos ver isso na palavra. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 e 9, texto famoso, que fala exatamente isso. Amém? 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de 8 a 9. Olha o que ele fala. Que coisa linda, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o que ele fala no 9. Resistir-lhes firmes na fé. Resistir-lhes firmes na fé. Que fé é essa, irmãos? Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Que fé é essa pela qual nós devemos resistir ao diabo? Amém? Firmes na fé. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos ama. Que fé é essa para a gente resistir ao diabo? Aqueles que o Pai me deu, eu não lançarei fora. Ninguém arrebata da minha mão. O diabo não tem mais poder sobre você. Que evangelho é esse, irmãos? Que em muitos lugares aí as pessoas estão atemorizadas com medo do diabo. A vida de certas igrejas é uma blasfêmia contra o evangelho. Né? Esse negócio aí de revelação bíblica, revelação antibíblica. Né? Eis que eu te digo, tem um trabalho feito. Eu já vi muito disso. Não sei aonde. Que trabalho feito? O que é isso, irmãos? Que evangelho falso é esse? Onde as pessoas têm medo do diabo. Tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Amém? Não. Eu já ouvi, tem pessoas que não fala esse nome. Não fala. A gente canta hinos aqui que fala, irmão. Castelo Forte mesmo. Fala diabo. Fala Satanás. Ah, não pode falar esse nome. Não tem mais poder. Não há o que temer. Resistir firmes na fé. É claro, irmãos, que sabemos da sua sagacidade e sabemos o quanto ele é tentador e tenta destruir a igreja. Sabemos de tudo isso. Mas não devemos ter medo. Devemos resistir firmes na fé. Confiando firmes na promessa de Jesus. O texto ainda diz, né? Para que através da morte pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, né? No versículo de número 15. O que o escritor de Hebreus está dizendo, irmãos, é que Satanás foi destituído até onde ele tinha o poder de arruinar-nos.
A morte de Jesus Cristo nos livrou da tirania de Satanás. E o próprio diabo foi posto em uma situação em relação ao povo de Deus precária, em que já não precisamos temê-lo. Está entendendo? A morte de Jesus Cristo pelo seu povo nos livrou da tirania de Satanás. E o próprio diabo foi posto em uma situação precária, onde já não precisamos temê-lo. Bem, abre lá em Colossenses, vamos ver isso na palavra. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Colossenses, capítulo de número 2, 14 e 15. Olha que coisa linda. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, através do quê? Da sua morte. E olha o que aconteceu. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo já triunfou. E expôs o quê? Publicamente. É isso que o texto está dizendo aí? Já está anunciado nas regiões celestiais, já está anunciado entre os anjos, e já está anunciado, ou deveria estar anunciado, ao coração de todo o povo de Deus. Satanás foi derrotado. É público isso. Já está anunciado. Amém? Por quê? Porque Cristo na cruz despojou ele de todo o seu poder sobre a sua igreja. Que coisa linda! Que promessa linda! Resistir. Por isso que Pedro fala, resistir os firmes na fé. Mesmo que o mundo persiga vocês, mesmo que o mundo mate vocês, aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Aleluia! Que coisa linda! Volte lá, versículo de número 15, Hebreus 2,15, já estamos indo para o fim. Não tenha mais medo da morte, não tenha mais medo do diabo. Aleluia! Creia firme nas promessas do Senhor. Hebreus 2,15, o texto fala bem assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A todos que pelo pavor da morte. Irmãos, esse pavor da morte é a condição de todo ser humano que não crê em quem? Em Cristo Jesus. Desse pavor fazemos parte também, mas não mais agora. Pois em Cristo temos o perdão dos pecados. Essa é a diferença. Amém? E a morte provém exatamente do quê? Da ira de Deus contra o pecado. E Jesus fala o quê para a sua igreja? Eu vos dou a paz. Não vou-la dou como a mundo dá. Que paz é essa? Paz com Deus. Por que eu tenho paz com Deus? Porque em Cristo eu tive o perdão dos meus pecados, do pecado de Adão, que é meu pecado também. Então, a morte já não tem poder sobre mim. Amém? Não há o que temer. Amém? Pois Cristo já me perdoou. Não há mais ira de Deus contra mim, mas misericórdia eterna, graça, amor. O juízo divino, irmão, se revela sempre na consciência do pecado. Amém? Sempre. O pecado vai sempre trazer a consciência o quê? A morte está aí, tá? Não é isso que Paulo fala? O salário do pecado é a morte. Isso vem aonde? Na consciência. Amém? Do homem. Ele sabe que vai morrer. Por isso ele tem medo da morte. Amém? Não teme a Deus, não tem medo de Deus, mas tem medo do quê? Da morte, porque
a consciência é revelada através. O juízo divino se revela sempre na consciência do pecado. O homem sabe que é pecador. Sabe? Isso é notório. Amém? E é exatamente desse temor que Cristo nos liberta. Eu já sou perdoado. Está entendendo? O que Cristo nos libertou? De tanta, né? Da libertação plena, mas se podemos fechar em um ponto, Ele nos libertou dessa consciência de pecado. Mas pastor, eu ainda peco. Mas em Cristo há perdão. Se você é um cristão, você vai ao trono da graça. Não é você não é um hipócrita que diz que não tem pecado, ao contrário, você tem pecado. Né? Você sabe que Deus é verdadeiro, mas em Cristo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Oh, aleluia! Glória a Deus! Temos um seguro, temos um guarda, temos alguém em quem podemos confiar. Santo, perfeito, um sumo sacerdote, perfeito, inabalável, o escritor de Hebreus vai falar lá na frente, que se compadece das nossas fraquezas, aleluia, porque foi tentado em todas as coisas, mas venceu, aleluia, triunfou de Satanás sobre a cruz. Os fariseus sendo utilizados por Satanás, desce da cruz, se salva, mas não, ele foi como um cordeiro mudo até o fim, e tomou todo o cálice da ira de Deus, para que pudesse proclamar, Tetelestai, está consumado, e aí sim, ele entregou o seu Espírito, aleluia. Embora ainda que muitos de nós passemos pela morte, porque nem todos passarão, se Cristo voltar, né? Embora ainda que muitos de nós passaremos pela morte física, não obstante, irmão, podemos nos revestir de quê? De calma e serenidade. Pois sabemos que temos Cristo que morreu em nosso lugar e ressuscitou e segue adiante de nós. É igual aquele hino, né, irmã Rosana, que gosta de pedir muito, né? Amém? Se ele vive, posso crer no amanhã. Eu estava vendo um irmão, sei que eu estou me alongando, mostrando os últimos momentos de ateus. Amém? De homens que negaram a Cristo. E os últimos momentos deles são de palavras de terror, de desespero, porque a morte estava ali à frente. E a gente vê tantos testemunhos, tanto em livros, como até em vídeos nos tempos de dia de hoje, que cristãos que estão à beira da morte, no hospital, com câncer terminal, com um dor insuportável, cantando louvores a Deus. Por quê? Porque eles têm calma e serenidade diante de quem? Da morte. A morte, onde está a tua vitória? A morte, onde está teu aguilhão? Paulo, sabendo que era inevitável, ele seria morto, ele confia totalmente. Já está me reservado a coroa da vida. Aleluia! Calma, serenidade, diante do quê? Da morte. Se você, amado irmão, não consegue ainda manter sua mente em repouso, já estou terminando, em função da morte, você ainda não exerceu o sólido da fé em Cristo. Vou repetir. Se você, irmão, ainda tem medo da morte física, amém? E a sua consciência não consegue repousar, quando você pensa na morte física, né? Quando apareceu aí a Covid, você ficou desesperado com medo da morte, amém? E você ainda não exerceu o sólido da fé em Cristo Jesus. Siga o conselho de Pedro. Siga o conselho de Pedro. E qual é o conselho de Pedro, pastor? 2 de Pedro 3,18, né? Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pois o que é temer a morte, irmãos? Senão a ignorância da graça de Cristo. O que nós lemos aqui, irmãos? Vários versículos. Eu sou o pior dos pregadores, mas é a palavra que fala. Ele é o nosso guarda. O que ele nos promete? A vida eterna. Ninguém arrebatará das minhas mãos.
Os filhos que Deus me deu, esse eu os guardo. Eu vim por amor a eles e morri no lugar deles. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É ele, não sou eu, é a Bíblia falando. Amém? Eu que estou atrapalhando. Amém? Mas a Bíblia é linda. Amém? E o que é então ter medo da morte? Não é a ignorância da graça de Cristo? É ignorância. Então vá e aprenda com Pedro. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, do seu Senhor Jesus Cristo. Que conhecimento é esse? Nas promessas dele, da pessoa dele, do que ele fez por você. Vá a ele em oração. Confesse o seu pecado. Senhor, eu tenho medo da morte. E eu sei que isso é incredulidade. Tira isso de mim, porque o Senhor é bom. Aleluia. Vá a Deus em oração, irmãos. Leia a sua Bíblia. Participe do culto a Deus no meio da igreja. E peça essa confiança que Cristo, seu Senhor, tem prazer em te dar. Amém? Não viva uma vida de incredulidade, temendo a morte. Não viva uma vida de incredulidade, temendo a morte física. Vamos orar. Amém?